O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis disso e o puserdes em prática, serei felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui celebram, também os que rezam conosco, através da TV Evangelizar, nós hoje estamos a meditar, então, o capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo São João. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Frase central do Evangelho de hoje. Nós estamos num tempo pascal, mas aqui este Evangelho, Jesus nos relembra, para bem celebrarmos esse tempo pascal, a passagem do capítulo 13, a parte primeira, fala do lava-pés, do lava-pés, que Jesus quer demonstrar nos seus ensinamentos a importância de quem quiser ser servido, primeiro deve servir. Então Jesus deu o exemplo de serviço, e ele vem mostrando então para a comunidade, para os seus discípulos, que tudo está acontecendo conforme as Escrituras, conforme a Escritura já tinha pré-anunciado. Então ele vem mostrando aqui para nós quem é ele é o enviado do Pai, e ele também envia os seus. E quando ele envia os seus, ele envia em nome do Pai, para que façam acontecer a sua obra, para que faça acontecer a evangelização, para que possa acontecer o reino de Deus, que as pessoas que escutaram os enviados de Jesus, sinta-se no coração o chamado também para testemunhar este amor. E é interessante que quando Jesus fala, eu conheço aqueles que eu escolhi, então todos nós, escolhidos de Deus, quando Ele nos chama para esta missão, Ele já nos conhece por primeiro. E diz Ele, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Então, tudo o que os profetas pré-anunciaram, aos poucos vai acontecendo pela graça e pela misericórdia de Deus. E Jesus vai levando então a gente se encantar com a sua palavra, com as Escrituras. E ele faz uma menção também ali, quando ele fala, aquele que comeu do meu pão, levantou o calcanhar contra mim. Ele está se referindo lá, enquanto ele preparava a comunidade para participar de uma maneira comum do banquete, da Eucaristia. Ali ele percebe também aquele que é egoísta, que está personificado na pessoa do Judas,
que nunca quis partilhar, não comungou do projeto de Jesus, que é o projeto da partilha. E a gente vê assim, então, como é bonito as pessoas quando partilham porque sente o chamado de Deus também para partilhar. Eu sou um testemunho, eu sou o Padre Sérgio, lá da paróquia Santo Antônio Maria Claré, e quanta ajuda que as pessoas trouxeram aqui nesta paróquia, e que por sua vez foi até lá no bairro Boqueirão para nós assistir os nossos irmãos e irmãs. Muita gente nem sabe disso, né? Mas a gente agradece a Deus e louva a Deus, porque Deus continua fazendo acontecer a sua obra, que é o que? A partilha, o bem comum para as pessoas. E quando as pessoas abrem a mão, abrem o coração para partilhar, como diz no Atos dos Apóstolos, não há necessitados, né? Mas quando não se partilha, aí surgem os necessitados. E diante deste evangelho que Jesus vem propondo para nós então adentrar na Sagrada Escritura e buscar lá o alimento para a nossa vida, nós também estamos recebendo o ensinamento de Deus, e nós, por sua vez, pela Sagrada Escritura, vamos sentindo cada vez mais o desejo de ajudar Jesus a implantar o reino de justiça, reino de paz, reino de amor, reino de solidariedade, reino que leva então à partilha. E quando as pessoas fazem a experiência de Deus através do ensinamento da Sagrada Escritura, acontece o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, após a sua conversão, ele também ensina nas sinagogas, e ele se torna um verdadeiro catequista, né? Um catequista, aonde ele vai, ele começa então a ensinar a Sagrada Escritura, e ele faz então o quê? Ele faz uma leitura, começando lá do início da Palavra de Deus, lá do início, lá da Torá, podemos dizer assim, do Pentateuco, e vai perpassando pelos personagens bíblicos, para chegar a mostrar que Jesus então está cumprindo o que o Senhor mandou, e isso nos encanta. Então Paulo, um verdadeiro catequista, que faz as pessoas se encantarem através da palavra de Deus. E hoje cabe a cada um de nós, né, mergulhar na palavra, buscar essa experiência de Deus também através da palavra. Nós sabemos que tem tantas igrejas sérias, né, que usam da palavra de Deus, né, que como alimento, e nós temos na nossa igreja, temos a palavra que nos alimenta, temos a Eucaristia, temos a espiritualidade mariana, temos a adoração ao Santíssimo Sacramento. Tem cristão que se alimenta praticamente da palavra de Deus, e nós temos vários alimentos. Nós temos então o alimento que é a palavra de Deus, temos o alimento que é a Eucaristia, temos a adoração que é forte para nós, e também as adorações que nós temos ao Santíssimo Sacramento, e por sua vez temos também o Santo Terço. Então nós temos grandes fontes de espiritualidade, então que nós possamos, mas dentre elas, hoje Paulo está falando para nós se ater à Sagrada Escritura, buscar conhecer, ler, meditar, fazer, e quem sabe uma leitura orante, para a gente se aprofundar mais nesta Sagrada Escritura, e por sua vez a gente conhece e fica mais íntimo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Passamos a nossas preces.